Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. E aqui estamos, mais uma vez, com o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Eu sou Ricardo Honório e comigo vou convidar daqui a pouco para esse bate-papo o meu dileto companheiro Alcir Almeida. Mas antes de chamar o Almeida, eu quero lembrar que na semana passada nós comentamos que o bem e o mal, eles são essencialmente absolutos. Isso quer dizer que aquilo que acontece no nosso dia a dia é pão, pão, queijo, queijo, é pau, é pedra, não tem como fugir disso? Vamos conversar no nosso programa de hoje a partir da análise da questão 638. E para isso, seja bem-vindo, Alcir Almeida, mais uma vez. Obrigado, Ricardo Honório. Obrigado a cada um de vocês que se encontram conosco aí, espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Essa é uma questão realmente muito bacana. Semana passada a gente falou com tanta ênfase, né? A lei divina é absoluta. É verdade. Né? E como diria o outro, né? Deus está em tudo, o diabo está nos detalhes. Vamos conversar sobre isso. Mas e aí, Almeida? No convite que eu fiz agora para os nossos ouvintes, é isso mesmo? É pau, pau, pedra, pedra? Nesse sentido que o Kardec elaborou essa questão que nós vamos ler agora, e eu estou fazendo isso para você ir matutando aí o seu comentário. Na questão 638, o Kardec perguntou o seguinte: algumas vezes o mal parece ser uma consequência da força das coisas. Tal é, por exemplo, em certos casos, a necessidade de destruição, mesmo sobre seu semelhante. Pode-se dizer, então, que há subversão à lei de Deus? Olha que interessante. Dissemos na semana passada que é absoluto. Que é absoluto. Mas eu lembro que na semana passada nós também comentamos a questão da defesa de terceiros, Sim. Ou até mesmo da autodefesa, né? E aí, como é que fica essa questão, Almeida? E olha, na semana passada a gente estava falando sobre matar boi, né? O Pai Eterno criou uma lei perfeita, absolutamente perfeita. Imperfeitos somos nós, né? Quando você vê um leão, aquela velha história do texto que corria já no tempo do e-mail e continua no tempo do zap. Todo dia o sol nasce na África. E o servo acorda sabendo que se ele não correr mais do que o leão, ele vai morrer. E todo dia na África, o sol nasce e um leão acorda e sabe: se eu não correr mais do que o servo, eu vou morrer de fome. É verdade. Né? Não importa se você é leão ou você é servo, se você não correr... Você vai ter que correr. Eu acho brilhante esse texto é muito bacana. Agora, eu acho maravilhoso. E para a nossa pergunta, o que tem a ver? Gente, se você não se alimentar corretamente, com as necessárias parcelas de protídeos, glicídios e lipídios, você vai morrer de fome, você vai adoecer. Você estará de uma forma ou de outra cometendo um suicídio indireto. É terrível isso. Mas por outro lado, e nós ainda estamos engatinhando no sentido de obter uma alimentação da qual nós não necessitemos da carne. Nós ainda, para aproveitar o tema da semana passada. Então, nós ainda estamos destruindo os nossos irmãozinhos. Ah, Alcir, mas peraí, para matar a fome pode. E deixa de ser mal para ele? Deixa de ser mal? Não, não deixa. Ele morreu do mesmo jeito. Ele morreu. Ele perdeu a vida, ele poderia estar experimentando outras coisas. E ele vai para o outro lado. Aí a gente já estudou que logo em seguida ele volta e não está nem preocupado com isso. Mas existe um mal. O grau de responsabilidade nosso se estabelece. Com maior ou menor responsabilidade. Quanto mais a gente caminha e mais a gente percebe que eles são nossos irmãos em jornada, vai aumentando a nossa responsabilidade.
né? Uhum. Eu fico lembrando, entre outras coisas, de uma estudiosa norte-americana, tem um filme, inclusive, muito bonito, que está aí na internet para quem quiser ver. Foi uma mulher autista, completamente autista. Ela era completamente... Mas ela tinha um perfil psicológico tão diferenciado, você não podia encostar nela, como muitos autistas não gostam. É verdade. Né? Mas ela gostava de se sentir abraçada. E ela criou uma máquina para se sentir abraçada, e ela se sentia bem naquela máquina. E ela foi estudando, à medida que ela foi se desenvolvendo, ela descobriu que aquela necessidade de afago, aquela necessidade de abraço, era semelhante à que as vacas tinham. Olha. E ela começou a fazer uns estudos tão interessantes que ela, apesar de ser autista, de ter dificuldade de perceber o sentimento do outro, foi ela que desenvolveu várias regras de trato, de diminuir o sofrimento do gado quando vai para o abate. Sério? Sério. Não conhecia essa. Coisas como... Você lembra lá do curral que você tinha lá no interior da Paraíba, que era aqueles pedaços de pau tudo quadrado. Sim, e machucava. E machuca os bichos. Certamente. E o arame farpado? E o farpado, então? É? Uma das coisas que ela criou foi tudo o que o animal faz está sempre em curva. Então ele está sempre andando para o lado. Ele está sempre andando para o lado. Ele não se sente agredido por uma cerca, por um moirão, não. Outra coisa, ela descobriu que o animal, muitas vezes no trato dos animais, você tem que imergi-los numa solução com vermífugo, com carrapaticida, tem que dar banho nos bichos, né? Isso. E ela descobriu como construir uma escada para o bicho ir tranquilo, sem precisar ser aferroado. Vejam essa aí. Tudo isso para dizer que é responsabilidade nossa, dentro dessa realidade, começar a tratar melhor essas questões, até o ponto, num dia em que a gente vai conseguir produzir alimentos 100% não agressivos para animais e plantas e vamos viver em equilíbrio. Ainda não chegamos lá. Vamos chegar. Continuando a responder, o mal parece ser uma consequência da força das coisas. Você está naufragando no Titanic. O capitão, de uma maneira muito heróica, muito cavalheiresca, deu a ordem: crianças e mulheres primeiro. Tanto é que a estatística está aí, se salvaram muito mais mulheres e crianças do que os homens. Os homens, de uma maneira geral, se você era homem da terceira classe, um em cada centena lá se salvou. No Titanic. Titanic. Aí você descobre ali na hora que tem um marmanjo que está querendo entrar no barco de qualquer maneira. Tu dá-lhe uma cipuada. Respeita a regra do jogo, morra com dignidade. Morra com dignidade. Morra com dignidade. É a força das circunstâncias. Eu sinceramente, tenho medo de estar numa situação dessa. Porque eu acho que se eu ver alguém tentando furar a fila, eu vou dar-lhe uma cipuada. Eu tenho medo, sério. Obedeça às regras. Obedeça às regras. Né? Como já disse o Emmanuel para o Chico, morra com dignidade. Ou seja, voltando à semana passada, seja ético. Seja ético. Cumpra a moral estabelecida. Sim. Exatamente. Seja fiel ao roteiro. Está aqui que você tinha que estar nesse navio naufragando. Se você vai sobreviver a essa água gelada, é outra conversa. Mas está na jornada tua, siga o roteiro. Né? Eu sou muito... Não queira ser substituído na morte por alguém. Pois é, né? Ou não queira substituir alguém na vida, né? Ou não queira substituir alguém na vida. Porque um dia desses eu estava vendo um documentário que falava de um ricaço que deu um jeito de se salvar. Claro que o cara... Botaram essa versão no jornal, não sei se é verdadeiro, o cara nunca mais teve paz na vida. Cometeu suicídio alguns anos depois. Olha só. Terrível. Piorou a situação. Piorou a situação. Né? Então, algumas vezes o mal parece ser uma consequência da força das coisas? Sim. Muitas vezes acontece isso, é verdade. Né? Necessidade de destruição. Falamos semana passada, defesa da vida de terceiro.
Está lá o meliante com a faca na mão, indo em direção ao pescoço de uma mulher indefesa. Você tem os meios para evitar o mal daquela mulher. Você não vai fazer? Você vai errar por omissão? Né? Vai ser conivente com a O que morte não daquela tira mulher. a responsabilidade sua de ter tirado a vida de alguém. Sim. Se você está com um pedaço de pau, você dá uma paulada só para o cara desmaiar, o cara morreu, a responsabilidade é sua. Ah, não, eu só dei uma pancada, ele desmaiou. Você é responsável por aquela concussão cerebral. E é interessante, Almeida, que a própria lei humana, Sim, ela atenta para isso, né? atento. Porque se você atinge alguém com um tiro, por exemplo, e diz, olha, eu atirei nele com legítima defesa, dei um tiro e ele caiu. Não vão, independente dele ter morrido ou não. Mas e você descarrega o... eu dei 10 tiros nele, mas foi legítima defesa. Dificilmente o juiz vai entender isso como legítima defesa. Se os 10 tiros estavam lá Acertaram. no peito, redondinho, um do lado do outro, você está lascado. Não vai ser legítima defesa. Não é legítima defesa. Legítima defesa é você agir de forma a parar a agressão. O uso mínimo da força necessária Para parar a agressão. Para parar a agressão. Se você extrapola isso, perdeu a característica. Perdeu a razão. Perdeu a característica de legítima defesa. Isso, né? Então é aquela história. Poxa, o cara veio 10 metros de distância com um baita do machado na cabeça, na mão, para te rachar a cabeça. Tu tem uma arma na mão, dá um tiro no joelho dele, ele cai, perfeito. Mas não deixa de ser mal. Sim. Você causou um mal para ele, você vai ter que se haver com a sua consciência. Puxa vida, o que eu poderia ter feito para não entrar naquela situação? Almeida, eu vou complicar um pouquinho mais aqui. Uhum. Quando eu atiro no joelho dele, que situação que a gente está tratando aqui. Eu estou falando porque eu conheço um caso real que foi isso, tá? Mas é para a gente esmiuçar esse assunto. Isso. Tudo bem, eu o atingi Sim. no joelho. Deixou ele aleijado pro resto da vida. Fiz um mal para ele. Fez. Ok. Evitou Mas, um mal maior. Com isso, eu evitei, inclusive, Que ele seja um comprometer. homicídio. Você evitou que ele seja um homicida. Olha como é complexa. É complexo. E agora imagina, por isso que a gente precisa confiar na justiça divina, porque só Deus sabe como agir, como analisar essas questões e ser justo com A e com B, Uhum. né? E é bom que nós comentemos isso para ver como é pequena a nossa capacidade de análise. Sim. Não, quebrou o joelho do outro, não, você está condenado. Não, peraí. Peraí, devagar, né? Vamos devagar com essa análise, né? Qual era a opção? Eu quebrei o joelho dele para ele não quebrar minha cabeça. Porque se eu não quebro o joelho dele, eu estaria agora sem cabeça e ele estaria com um comprometimento enorme de ter sido responsável pela minha morte, né? Então, nesse sentido, e eu acho que era esse o sentido com que Kardec falava sempre de é absoluto, é relativo. O que é absoluto, o que é relativo? Uhum. Né? O E bem isso que tá sendo e o tratado. mal são absolutos. Eu fiz um mal. Exato. Agora, o grau de responsabilidade desse mal que eu causei muda. Aí depende da As situação. circunstâncias é que vão colocar mais ou menos responsabilidade sobre o agente daquela ação. Perfeito, né? Que bacana. A necessidade mesmo... Pode-se, então, não há subversão à lei de Deus. Não há. A lei é absoluta. Agora, as circunstâncias são tão variadas, isso aí vai ser dosado na responsabilidade de cada um, né? Para usar aqui a palavra subversão, não há subversão. Não há. Há infração. Há infração à lei. Né? Você pode infringir Mesmo a em lei. defesa, legítima defesa da própria Isso. vida, você está fazendo mal. Mas não se subverte. Não há a lei. subversão. A lei não é subvertida porque eu causei um mal. Agora, a responsabilidade minha é que é coisa para ser avaliada. Acho que respondi. Espero ter respondido. Excelente. É uma Almeida. discussão maravilhosa. Muito bom. Vamos ler a resposta? Vamos lá. Eu vou repetir a pergunta. Uhum. Algumas vezes o mal parece ser uma consequência da força das coisas. Tal é, por exemplo, em certos casos, a necessidade de destruição mesmo sobre seu semelhante. Esses casos que nós estávamos comentando. Pode-se dizer, então, que há subversão à lei de Deus? E a resposta: ainda que necessário, o mal não deixa de ser mal. Ainda que foi necessário praticar o mal, mas é o mal. É mal. Mas essa necessidade desaparece à medida que a alma se depura, passando de uma existência para outra.
Olha que interessante. Essa frase eu tinha lido quando você falava. À medida que a alma se depura, essa necessidade de infração, ela vai deixando de existir. Vai. Daqui a pouco nós não precisaremos mais matar o boi para a gente comer. Nós vamos ter outro tipo de alimento. Outros corpos que exigirão outros elementos para mantê-lo vivo. Uhum. Da mesma forma que a gente estava falando aqui da agressão mútua, né, do joelho de alguém aí. Daqui a pouco, com a força do pensamento, você vai conseguir travar o braço daquele infeliz E talvez, e Almeida, ele não vai conseguir pegar a arma. E talvez, eu queria ir até mais longe, não tenhamos esse infeliz para nos Sim. atacar. É aquela coisa, aí tem até uma questão de não seremos forçados a conviver com esse tipo de infeliz. Entenderam? Sim. O que aconteceu lá com Capela? Foi isso que aconteceu. Chegou a um ponto que os capelinos se viram livres da nossa presença, incomodando eles lá, e eles passaram a viver tranquilos. Uhum. Vai chegar o dia que a gente só vai precisar encarar isso aí numa situação semelhante ao Divino Mestre que veio nos encarar, né? Que veio nos encarar. Meu Pai do céu. Então, é isso que até agora, a resposta... Todo o mal, ele é temporal. Tem um tempo... De ação e um tempo de consequência, sim. Chega um tempo que a depuração do espírito vai se desfazendo dessas características que representam a maldade. Essas circunstâncias não mais ocorrerão. Não mais ocorrerão. Eu não precisarei estar aqui preocupado se eu travei ou não travei a porta do meu carro, porque eu sei que ninguém vai roubar meu carro. Eu não preciso estar preocupado ao sair de casa, será que eu fechei a porta? Eu sei que ninguém vai invadir minha casa. Né? Olha que maravilha, vai chegar esse dia. Vai. Não sei quanto tempo vai demorar para lá, mas vamos chegar lá. Não é isso? É isso que ele está dizendo aqui. Chega um momento que as circunstâncias não existem mais. E para terminar, então o homem não é senão mais culpável quando o comete, porque ele compreende melhor a lei, as leis e as coisas. Que bacana, né, Almeida? A gente lê uma pergunta e uma resposta dessa, dá assim um ânimo. Sim, dá a certeza de que a jornada é de progresso, a jornada é de resgate, a jornada é alvissareira. É alvissareira. Nos estimula a continuar nessa lida. Almeida, vamos para a questão 639? Vamos lá. O mal que se comete frequentemente não é o resultado da posição que nos deram os homens? Kardec está voltando lá no rapaz que mata o boi, hein? Também. Nesse caso, quais são os mais culpáveis? E aí, Almeida, quem é mais culpável? É o cara que está lá no matadouro matando o boi ou o cara que paga ele para matar o boi? Ou até mesmo nós que consumimos a carne do boi que fazem que precise dele para matar o boi? Voltemos aos fundamentos, né? Quando o boi morre, todos nós somos responsáveis. Os que comemos, os que transacionamos com a carne e os que matamos. Todos somos responsáveis. Cada um dentro da sua circunstância, cada um dentro do seu grau de responsabilidade, cada um de acordo com a consciência da lei que já adquiriu. Né? Se eu tenho os meios e eu sei que eu não devo comer carne me dá muito mais responsabilidade. Agora, se eu não tenho os meios e o único emprego que eu consegui foi dar uma marretada na testa do boi, e eu preciso alimentar minha família? E eu preciso, é isso que eu vou fazer. Né? Com uma responsabilidade muito menor. Acima de tudo. O Pai Eterno é infinitamente misericordioso para compreender nossas limitações. Né? E eu fico lembrando sempre daquela frase ali de Pedro, né? O amor cobre a multidão dos pecados. É a nossa esperança, é a nossa salvação. Andando para frente, nós vamos abrindo ou alimentando nossa consciência, em se conscientizando, vamos mudando o nosso proceder, alterando as escolhas, e é assim que o Espírito caminha, se aperfeiçoando a cada experiência. Com certeza. Então vamos lá. O mal que se comete, repetindo a pergunta,
frequentemente não é o resultado da posição que nos deram? E a resposta: o mal recai sobre aquele que lhe é causa. A cada um segundo suas obras. Exatamente. Assim, o homem que é conduzido ao mal pela posição que lhe é dada pelos seus semelhantes. Imagina aquele cidadão que antigamente tinha por responsabilidade botar a corda no pescoço do que vai ser enforcado. Como é que era o nome, gente? Estou tentando lembrar também. Eu só estou lembrando cadafalso, mas não tem nada a ver. Cadafalso é o local onde ocorre a execução. Né? O executor, vamos falar assim. O executor. Eu fico imaginando as pessoas que tinham, por exemplo, a responsabilidade, o algoz, que tinha a responsabilidade de, com a espada, cortar a cabeça do condenado. E ao falar isso, você me lembra do Paulo de Tarso. Sim. Né? Ele pede, o legionário pede desculpa a ele. Aproveitando, Almeida, se você não leu ainda o livro Paulo e Estevão, leia esse livro. É um dos melhores livros da lavra do Emmanuel. Do Emmanuel, pela psicografia do Chico, um dos melhores livros espíritas, na minha opinião. Né? E o fato que nós estamos comentando não chega a ser um spoiler, não. Porque está lá na Bíblia, todo mundo leu, lá. Todo mundo sabe que o símbolo de Paulo, de São Paulo, é São Pedro com duas chaves na mão. E Paulo é São Paulo com uma espada na mão. Pois é. E quando ele foi condenado, né, para a execução, o soldado romano, o legionário, né, tremeu, hesitou diante do momento em que ele teria que, com a espada, decepar a cabeça do Paulo de Tarso. E o Paulo olha para ele e diz assim, mais ou menos assim: como é que é? Não vai, não? E o soldado pede desculpa, né? E ele diz: não se preocupe com isso, cumpra. Cumpra teu dever. Cumpra o teu dever. Cumpra o teu dever. Eu chego a arrepio, porque eu estou lembrando da leitura, é o momento mais emocionante que o depois, né? Sim. Depois que ele... O acolhimento dele. O acolhimento eu não vou comentar, não. Quero que vocês leiam o livro. Mas o acolhimento que ele tem após o desencarne, né? Então é isso. Às vezes, o papel... Qual é a responsabilidade do legionário ali? O papel de executar o ato, gente, caiu da tua mão. Está na tua mão. E aí, você vai fazer o quê? Né? É como o comentário que você fez, trazendo mais uma vez, da defesa da mulher indefesa. Alguém vai atacar e você vê e está com, sei lá, uma arma, um pedaço de pau na mão, o que seja, e você pode defender aquela pessoa, não vai defender? Tem que defender. Tem momentos que são cruciais, né? A gente tem que tomar decisões. Mas eu acho que a grande... o mais virtuoso de tudo isso é que a gente, agindo de maneira correta, sensata, não precisamos nos preocupar, porque a justiça divina é correta. Sim. E ela vai nos julgar de acordo com o sentimento, com aquele sentimento que nós cometemos o ato. Quebrei o joelho do cidadão, mas foi por maldade? Não. Não estou nem um pouco feliz com isso. Não estou nem um pouco feliz com isso, mas eu fiz isso para evitar que ele matasse aquela senhora. E por aí vai. Uhum. Acho que é isso, né, Almeida? A certeza de ter agido da melhor forma na circunstância é o que nos salva de encrenca maiores. É verdade. Eu cheguei a ler a resposta toda? Não. Não, né? Então vamos lá. O mal recai sobre aquele que é causa. Assim, o homem que é conduzido ao mal pela posição que lhe é dada pelos seus semelhantes é menos culpável do que aqueles que lhe são causa, porque cada um carregará a pena não somente do mal que haja feito, mas do que haja provocado. O que salvou o legionário. Exato. Ele não deu causa, ele estava ali apenas como executor. Talvez o rapaz que está matando o boi, ele não é a causa.
Não. Ele está ali apenas executando. De repente ele não tem salário nem para comer aquela carne que vai sair dali, nem um bife. Exatamente, Almeida. Ele está matando vários bois e não vai comer um bife sequer, porque o que ele ganha não dá para comprar aquela carne. É complexo. Mas é perfeito. Mas é perfeito. É complexo, mas é perfeito. A minha frase é boa, mas a sua é excelente. É complexo, mas é perfeito. Uhum. E que bom que a gente tem a oportunidade de estudar isso, né, Almeida? Olha, o que eu acho muito bacana na doutrina espírita é que ela não traz, e eu estou sendo repetitivo, não há mágica. Não tem mágica, é tudo lógico, é tudo interligado, é tudo interconectado, né? Poxa, existe uma justificativa, uma correlação entre as coisas, né? Quando você estuda, existe uma lei natural, uma lei divina que é contra a violência, que é contra o sofrimento, é contra a dor, né? Então o bem é a paz, a harmonia, a concórdia. Esse é o bem. Agora, nós não nascemos perfeitos, nós somos criados simples e ignorantes. Já cometemos muitos erros e cometeremos outros. A nossa fé, a nossa percepção é que cada vez mais cometeremos erros cada vez menores. Porque nós estamos evoluindo. Nós estamos numa jornada infinita de evolução, né? Mas sabendo que erraríamos, o Pai Eterno já criou toda essa sistemática de conforme as circunstâncias, conforme a responsabilidade, conforme a percepção, conforme o sentimento com que aquele espírito é movido no momento daquele mal. E quanto mais aprendemos, menos erramos. Menos erramos. Almeida, vamos ficar por aqui. Semana que vem, a gente comenta a questão 640. E essa questão 640 ela é bem interessante, que ela pergunta o seguinte: aquele que não faz mal, mas que aproveita do mal que o outro faz, também é culpado por isso, Almeida? Semana que vem, não perca. Almeida vai ficar a semana pensando nisso aqui para nos trazer um comentário bem interessante na próxima terça-feira. Abração, gente. Permaneçam na paz de Deus. Gente, muito obrigado mais uma vez pela companhia. Se gostou, deixe o seu like. Se não gostou, deixe o dislike, mas acima de tudo, divulgue o nosso programa. E mais uma vez eu repito, não é para divulgar o Ricardo e o Almeida, é para divulgar a doutrina espírita. Dê aos seus amigos, aos seus familiares, a oportunidade de conhecer um pouco dessa doutrina, de estudar conosco, de aprender conosco. Esta forma de perceber a vida, de analisar a vida, de entender as leis naturais como elas são. Grande abraço a todos e até a próxima semana.